Eu vou à cidade de Lagarto conversar com o porta-voz da prefeitura, o Vitor Vieira. Vitor, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da FAM. Satisfação recebê-lo aqui, Vitor. Vitor, com relação a uma denúncia que nós observamos que foi feita nos últimos dias, a respeito de um contrato que foi assinado na saúde da cidade de Lagarto. A informação é de que este contrato estaria fora dos padrões, uma suspeita de superfaturamento. Qual é o posicionamento da prefeitura? O que é que aconteceu, Vitor? Na verdade, Narciso, esse contrato ele foi feito logo no início da gestão, né? E ele veio à tona agora depois de uma matéria que saiu na TV Atalaia e, infelizmente, na matéria, a matéria teve coisa de 10 minutos quase, e a gente, no espaço da matéria só teve uns 10 segundos de fala, botou bem pouquinho assim. Mas a gente aproveita o seu espaço, né, que tem uma audiência muito boa, uma audiência massacrante aí, como alguns dos seus ouvintes dizem. E a gente acredita, né, porque, enfim, aí se pratica um jornalismo sério que a gente confia, para divulgar mesmo o que aconteceu. Na matéria, o fato da denúncia, era que a sede dessa empresa de saúde ficaria em Paripiranga, e aí eles foram até lá, aí mostraram que era uma fazenda. Na verdade, se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai ver que a sede da empresa ela fica no Salvador, Bahia, tem até endereço, ela fica numa torre lá no edifício, tem o número da sala, o número do CEP, mas enfim. Uma coisa que eu expliquei na matéria, e que eu vou explicar aqui também, é que uma administração pública, quando ela abre uma licitação, ela abre um processo licitatório para prestação de um serviço, a forma dela verificar é através de documentação, é através de certidões negativas, se a empresa entrega, se a empresa está aqui com todos os impostos dela, com a Receita Federal. É dessa forma que a administração pública vê, não é mandando um agente para cada sede de cada empresa do Brasil, até porque se fosse assim, a administração pública agir, você só poderia receber processos da empresa local, né? Você não poderia receber propostas de outra cidade, toda a licitação que se abrisse, porque se a gente tivesse que bancar a viagem de cada servidor para cada município do país que a gente recebesse essa proposta, ficaria inviável você abrir licitações dessa forma, né? Então, só por isso aí, a gente já vê um desconhecimento muito grande da pessoa do denunciante, né, no caso. Mas, para além disso, a empresa, a gente verificou, a empresa ela já tem 25 anos de mercado, ela tem 3 estados na Bahia, em 2 estados da Bahia, em Alagoas, aqui em Sergipe, em Lagarto, em Torres Barreto. Então, assim, quanto à questão da idoneidade da empresa, né, se ela funciona realmente ou não, isso daí não há dúvida, não resta dúvidas. Mas por que, então, esse contrato ele foi feito, né, com o município de Lagarto? Acontece, Narciso, que quando o Sérgio assumiu, né, ele se deparou com uma situação muito delicada. Vários postos de trabalho da saúde estavam desocupados. E isso estava causando muita desassistência. Inclusive, tinha unidades inteiras que não estavam mais prestando serviço à população. Por exemplo, o CER3, que é o Centro de Especialidade em Reabilitação, né, que cuida de crianças com deficiência, que atende mães de crianças com transtorno do espectro autista, né? Então, essa unidade estava completamente fechada, não tinha profissional. Por quê? Essa unidade ela funcionava inteiramente através de contratos com a outra empresa, que era a IDH, né, que é a empresa que, inclusive, a gente está fazendo auditorias, porque a gente recebeu informação que desde agosto do ano passado ela tinha deixado de ser paga, né, e por isso, em outubro, foi rescindido o contrato. E aí essas mães especiais, elas estavam desde outubro sem esse serviço. Então, quando em janeiro o município chegou e se deparou com essa situação, teve que fazer um contrato emergencial para que esses serviços básicos eles fossem restabelecidos até que uma nova licitação ela fosse concluída para, aí sim, contratação de empresa por um tempo maior de 180 dias, né? Porque esse contrato que está hoje, que é alvo da denúncia, foi de 180 dias justamente para dar tempo
de fazer uma licitação, porque a gente não iria chegar, por exemplo, para uma mãe dessa que estava desde outubro sem atendimento e dizer, olha, minha senhora, espera aí, você está esperando já 2 meses, espere mais 6, porque a gente vai fazer uma licitação. Não, não é assim. Inclusive, a lei dá a possibilidade de fazer esse tipo de contrato emergencial justamente para que serviços essenciais eles não parem. Exemplo de Aracaju, né, que está colocando em prática vários contratos emergenciais justamente com essa justificativa, para que serviços essenciais eles continuem funcionando e a população não sofra por pelo que é de ordem burocrática. Agora, questão de valor. Vamos lá. Mesmo sendo um contrato emergencial que ele acaba tendo que ser mais ágil, né? A gente precisa fazer os processos eles precisam ser mais rápidos. Mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma economia. O contrato com a IDHs, que eu citei, que era anterior, que por falta de pagamento da gestão de Hilda, ele deixou de ser, ele acabou sendo rescindido em outubro do ano passado, ele custava uma média de 2,2 milhões de reais por mês. Para esse valor, ele contratava 150 colaboradores para a saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeutas ocupacionais, enfim. O que a rede precisava para qualquer especialidade precisava. Ele contempla várias especialidades e o município, olha, eu preciso de médico, 2 médicos, enfim, a gente diz a nossa necessidade. Esse contrato agora, que é com a AMIP, empresa AMIP, a gente está gastando 1,7 milhões de reais, ou seja, 500 mil a menos, e com esse valor a gente consegue contratar 290 profissionais dessas mesmas diversas especialidades para poder recompor a rede. Então, a gente conseguiu restabelecer o serviço, inclusive tem pouco mais de uma semana que a gente reabriu o SEC, que estava parado desde outubro, gastando 500 mil a menos. E aí a gente recompôs também várias... Esse emergencial, me permita interrompê-lo, Vitor, esse emergencial vai até quando? Ele começou em janeiro, no início de janeiro, e ele tem um período de 180 dias. Ou até certo. A licitação que está em andamento, que a gente tá fazendo terminar. Então, o que terminar primeiro? Ele vai até 180 dias, mas se a licitação ficar pronta e a vencedora já for anunciada, imediatamente ele acaba e assume a empresa que ganhar a licitação. Uma outra pergunta. Há um concurso público que foi feito para a prefeitura no ano passado. Esse concurso público, qual é a situação dele? Há uma perspectiva da troca desses contratos emergenciais por concursados? Olha, sobre o concurso público, ele está judicializado, né? Porque o que foi aconteceu? Quando o concurso veio à tona, fizeram as provas, só que foi visto, a justiça, chegou essa denúncia na justiça, a justiça avaliou e mandou suspender a contratação, porque o município não tinha condição de arcar com esses servidores. Né? Então, isso a gente está esperando a justiça tomar uma decisão e ficar transitado julgado para ver o que o município do Lagarto vai fazer. Por enquanto, a informação que eu tenho na CISO está suspenso por ordem judicial e por ordem judicial a gente cumpre. Até lá, até que isso desembarace judicialmente, que não tem prazo, que ele vai determinar esse prazo da justiça, a gente vai trabalhando dessa forma, com a contratação, pelo menos na questão da saúde, com a contratação desses profissionais via empresa. É óbvio que, uma vez que isso desembarace judicialmente, e a justiça diz, vocês podem contratar agora, ou na sua totalidade dos aprovados, ou então parcialmente, enfim, isso quem vai dizer a justiça, a gente vai sim chamar os aprovados no concurso, isso você não tenha dúvidas. Mas, por enquanto, ordem judicial a gente não discute, ordem judicial a gente não descumpre, a gente cumpre. É o que a justiça determina e é o que o município de Lagarto está fazendo. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o porta-voz da Prefeitura de Lagarto, Vitor Vieira. Meu caro Vitor Vieira, uma informação que chegou para a gente através de uma fonte aí de Lagarto dá conta de que a Prefeitura está fazendo uma auditoria, ou fez, ou irá fazer, em um contrato de iluminação pública. Procede esta informação?
Olha, Narciso, primeiro para dizer que você tem pontos muito bons, mas sim, eu vou trazer essa informação, já que você recebeu e está trazendo à tona. É algo que a gente está investigando, e só que a gente já tem muito material, né, inclusive com depoimento do Ministério Público. Mas assim, o que foi que aconteceu? Você trouxe há algumas semanas alguns casos de dinheiro da DESO, né, que alguns municípios eles receberam dinheiro da DESO, receberam milhões, e alguns desses municípios, em alguns poucos dias, gastaram quase que na sua totalidade essa verba, né, que deveria ser para uso, que o Tribunal de Contas ele determinou que eram usos limitados. E, nos seus exemplos, você trouxe Lagarto como um dos principais, um dos mais escabrosos, né? Que a gente recebeu, o município recebeu 55 milhões, cerca de 55 milhões, e em poucos dias ali, coisa de menos de uma semana, foram gastos mais de 40 milhões. E a gente levantando isso, porque quando o município, quando a gestão do prefeito Sérgio Reis chegou, esse dinheiro ele foi pulverizado em várias contas, e a gente começou a fazer esse levantamento. Para onde teria ido esses 40 milhões de maneira tão rápida? E nessa investigação, a gente se deparou com um caso curioso, para dizer o mínimo, né? Desses 40 milhões, cerca de 10% tinha ido para um pagamento de uma empresa de iluminação pública que não poderia ser feito de acordo com a orientação do Tribunal de Contas, né? Esse dinheiro não poderia ser usado para esse fim. Só que o que a gente achou estranho é que a assinatura dos empenhos para o pagamento dessas parcelas através do dinheiro da DESO, que aí foram 4 milhões que essa movimentação fez, ou seja, cerca de 10% desses pagamentos de forma indevida, né, dos 40 milhões que foram gastos, eles foram empenhados por uma assinatura de uma servidora que não estava mais na prefeitura. Eu não vou dizer o nome, mas eu posso passar o documento para comprovar isso que a gente está dizendo, né, para você, para a sua equipe. Mas essa servidora ela foi exonerada em outubro, e em dezembro a assinatura dela estava empenhando ordem de 4 milhões de reais para essa empresa, dizendo que era para pagamento com a fonte pagadora da DESO. Tinha sido antes pela COSIP, né, que é aquela da iluminação pública, aquela contribuição de iluminação pública, esses 4 milhões, foi cancelado esse empenho e foi refeito o empenho quando o dinheiro da DESO entrou com a assinatura dessa servidora. Quando a gente viu isso, que tinha uma assinatura de alguém que não fazia mais parte da administração pública do Lagarto, isso já levantou um alerta. E aí o que foi que a gente fez? A gente pegou o contrato e a gente foi ver a questão porque esse dinheiro já foi pago, tá, para essa empresa, e a gente foi ver a questão dos comprovantes de pagamento, né, da empresa, que foi porque toda empresa que faz uma ação, que ela presta um serviço para a prefeitura, ela precisa dar comprovantes para que a gente anexe aos processos e faça o pagamento. Quando a gente foi ver os comprovantes de pagamento, a gente viu mais coisas estranhas ainda. A gente viu que não há qualquer descrição de tipo de LED que era aplicado, porque nesse contrato eram 2 tipos de LED, lâmpadas de 100 watts e lâmpadas de 150 watts, e elas tinham as diferenças ali entre R$ 250 mais ou menos, de diferença de uma para outra, ou seja, quando a gente foi pegar, só tinha dizendo o quantitativo e o valor, não tinha qualquer outra descrição, e no contrato diz que a empresa deveria descrever isso. Não tem georreferenciamento, ele não diz exatamente onde colocou esses postos. Só diz assim, no bairro tal a gente colocou 200 postos. Não fala nome de rua, não fala a altura da rua que ser colocada. Isso tem descrito no contrato que era obrigação da empresa para que recebesse pagamento descrever, porque a administração pública, Narciso, isso tem que ficar muito claro para quem está nos ouvindo agora, ela quando vai receber esses comprovantes de pagar de serviço para que a gente efetue, esses comprovantes eles não podem deixar dúvidas para quem recebe esse processo de
de como foi feito o serviço. Porque qualquer pessoa que receber, se eu for exonerado, por exemplo, eu sou fiscal do contrato, mas se eu for exonerado hoje, se eu for mudar de cargo, qualquer pessoa que assuma meu lugar, meu posto, ele precisa entender o processo. Ele precisa pegar o processo. Não, realmente, aqui está escrito que foram tantos postes na rua tal e foram aplicados, foram instalados no dia tal. E não tem nada disso nas comprovações de pagamento. Então, é uma série de estranhezas que a gente começou a perceber logo após a gente começar a investigar essa questão dos pagamentos da DESO. E nesse valor, além desses 4 milhões da DESO, qual foi o valor total pago a essa empresa? Nessas notas de setembro a dezembro, a gente tem cerca de 6 milhões de reais. 6 milhões de reais, dos 6 milhões de reais, 2 foram pagos com a COSIP, né, que é a de iluminação pública, a contribuição de iluminação pública, e os outros 4 que foram feitos em setembro. E em dezembro foram cancelados cerca de 4 milhões desse valor pela contribuição pública e reempenhados para pagamento, e esse pagamento foi feito com os 4 milhões da DESO. Né? Eles foram reempenhados e feitos com da DESO, como deveria ser feito com a Diga. A Prefeitura já encaminhou essa documentação para algum órgão fiscalizador? Inclusive, foi até bom você falar isso, Narciso, porque a própria, a gente já tá investigando, está levantando todas esses indícios, né? Inclusive, a própria servidora, ela foi de livre e espontânea vontade para o Ministério Público, porque ela chegou ao conhecimento dela, o uso dessa assinatura dela, né? E ela foi ao Ministério Público prestar depoimento. A gente tem um documento assinado pelo promotor de justiça da comarca de Lagarto, comprovando que ela foi lá e ela fez um depoimento que a assinatura dela foi usada de forma indevida no município de Lagarto para fazer empenhos de ordem duvidosa. Ela mesma, de espontânea vontade, e ela pegou essa documentação, ela mandou para a gente, né? A gente descobriu isso, ela mandou. Então, assim, a gente tem comprovação de que ela foi até o Ministério Público e, por espontânea vontade, denunciou, ela fez essa denúncia. E a gente tem essa documentação, o Ministério Público já tem essa gravação desse depoimento dela alegando isso. Então, a gente, depois de toda juntada do material, com certeza a gente vai tomar todas as medidas cabíveis, judiciais, com os órgãos de controle, porque são vários erros, Narciso. São vários erros. É indício de dinheiro gasto de forma indevida, é dinheiro de fonte pagadora que não poderia ser utilizada, e isso inviabiliza várias coisas, né? Porque quem garante que os postes foram instalados? A gente não tem nem como comprovar, a gente teria que pegar e deslocar equipes inteiras para ir de rua em rua, fazer a contagem poste por poste, para saber se a empresa realmente fez o serviço que ela disse que fez. Porque na comprovação que ela fez, que ela mandou para a prefeitura na época de ida, e o da assinou mandando pagar, não tem qualquer comprovação que diga assim, foram tantos postes, cerca de 3 mil postes, 6 milhões. Esses 3 mil postes, eles foram colocados lá. A gente não consegue hoje, por documento, fazer essa contagem. Vitor, quero lhe agradecer sua participação aqui no Jornal da Fã, e assim que esta apuração aí tiver concluída, manda pra gente a documentação também, para a gente poder publicar aqui no nosso portal e aqui no Jornal da Fã também. Disso você pode ter certeza, Narciso, que a gente sempre conta com veículos de comunicação como o seu, né, que está sempre disposto a mostrar a verdade, e assim que a gente tiver mais informações, mais novidades sobre isso, a gente vai mandar sim para que vocês possam divulgar essas novidades. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, a gente agradece aqui, e bom carnaval para você e para todos os seus ouvintes. E outra coisa, viu? Gostei muito da camisa. Valeu, Vitor. Obrigado pela participação. Bom final de semana, bom carnaval também. Carimba aí, Wendel, essa porque essa é exclusiva. Exclusiva.
Prefeitura de Lagarto descobre indícios de irregularidades em pagamento de contrato da iluminação pública pela gestão Hilda Ribeiro. Exclusiva. Funcionária que teve a sua assinatura eletrônica usada para liberar o pagamento no portal da Transparência teria feito depoimento ao Ministério Público informando que ela não autorizou porque já estava exonerada. Exclusiva. Além disso, a prefeitura alega que não há como comprovar de que os serviços de troca de luminárias na cidade foi realizada. A empresa não teria cumprido requisitos do contrato. Exclusiva. E o que é mais estarrecedor, 4 milhões de recursos da DESO. Exclusiva. Produção, por favor, entrar em contato com a Hilda Ribeiro e a assessoria dela para caso queira utilizar democraticamente este espaço para se defender.